Um Papo de Graça. E hoje o nosso tema é... Deus castiga? Não sabemos, brincadeira, nós sabemos sim. E é por isso que a gente está aqui hoje juntas, né? Eu e Carol, às vezes a gente grava separadas, mas esse tema eu acho que é um tema que a gente quis muito gravar juntas, porque é uma grande dúvida de praticamente maior parte da população do mundo. Não é minha, não é dela, pode não ser a sua, mas com certeza é a dúvida de muitas pessoas. E porque a gente lê, né, na Bíblia que Deus fazia isso, Deus fazia aquilo, e hoje a gente vê falando, não, mas Deus não castiga. E aí, antes da gente começar a falar um pouco sobre o assunto, a Carol vai falar uma palavra pra gente que tem tudo a ver com o tema. A palavra está em Hebreus 8, do 8 ao 13. Diz assim: Está chegando o tempo, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Essa aliança não será como aquela que eu fiz com os antepassados deles, no dia em que os peguei pela mão e os tirei da terra do Egito. Não foram fiéis à aliança que eu fiz com eles, e por isso, diz o Senhor, eu os desprezei. Quando esse tempo chegar, diz o Senhor, farei com o povo de Israel essa aliança. Eu porei as minhas leis na mente deles e no coração deles as escreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém vai precisar ensinar ao seu patrício nem ao seu parente, dizendo, procure conhecer o Senhor, porque todos me conhecerão, todas as pessoas mais humildes como as mais importantes. Pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais lembrarei das suas maldades. E quando Deus fala da nova aliança, é porque ele já tornou velha a primeira, e o que está ficando velho e gasto vai desaparecer logo. Como a Roberta falou, esse é um tema, né, que gera muita dúvida, já foi muita dúvida para mim, já deve ter sido para a Roberta também, para muita gente pergunta até hoje. Né? E realmente, até a gente chegar num ponto dali da Bíblia que você já tenha lido pelo menos uma grande parte, isso fica meio duvidoso, né? Porque se você pega, ainda mais se você lê aleatório, né? Você pega umas partes do Antigo Testamento em que Deus, né, ele colocou, né, várias leis e ele ficava realmente irado porque o povo desobedecia, porque o povo abandonava ele, começava a adorar outros deuses, então ele ficava mesmo, né, com raiva do povo, né? Tem uma passagem até que ele fala que está arrependido de ter criado seres humanos. É verdade. Entendeu? E aí, mas aí quando você vai continuando, né? Eu ainda não li a Bíblia toda não, até hoje, mas as coisas vão começar a fazer sentido, porque aí Deus, como ele vê que a gente não ia conseguir sozinho consertar as coisas e andar pelo caminho dele, ele faz um plano para ele mesmo consertar as coisas. E aí que vem a nova aliança, né? Que ele antigamente tinha os sacrifícios, né? Tinha os sacrifícios de animais, sacrifício de um monte de coisa que as pessoas faziam para poder redimir dos pecados, dos erros que elas cometiam. Então essa nova aliança, Deus fez o quê? Ele sacrificou o único filho dele, né, que é Jesus, que vem para a terra, né, em forma de homem, né? É Deus em forma de homem, para poder pagar de uma vez por todas todos os pecados de todo mundo, de uma vez só. Foi o grande sacrifício, ninguém precisa mais fazer, né? Ao invés de ser um cordeiro, né, que era um animal que o pessoal sacrificava, por isso que fala que ele é o cordeiro, né? De Deus, que tira o pecado do mundo. Porque ele veio para tirar o pecado não só deles que pecavam na época, como para o futuro, né? Então todos os nossos pecados, todos os nossos erros foram levados com ele na cruz. Então por isso que Deus não castiga mais, né? Na nova aliança, tudo já foi pago, né? O preço, o sangue dele pagou pelos nossos erros para que a gente não precise sofrer nem ser castigado hoje pelos nossos erros, né? Não, exatamente. O que você falou faz todo sentido. Eu também ainda não li a Bíblia toda e comecei a ler pelo Novo Testamento, que eu aprendi com a Carol. Eu li o Novo Testamento inteiro, porque eu já tinha lido algumas coisas do Antigo, mas ficava meio confuso também, mas como assim? E depois que eu li o Novo Testamento, é que eu consegui começar a ler o Antigo para poder entender. E isso que eu tô querendo dizer é entender por que antes Deus fazia isso e hoje ele não faz mais, o que foi Jesus no meio disso, né? Como a Carol falou, não existe mais sacrifício, porque o sacrifício já foi feito. Nós somos perdoados dos nossos pecados diante do nosso arrependimento. O que quer dizer que a gente crê
que Deus existe, crê que Ele vai nos perdoar porque o sacrifício daquele pecado já está pago. Então, antes de Jesus, eu acredito que Deus não nos amava diferente. Ele nos amava da mesma maneira que Ele nos ama hoje, ama o seu povo. Mas eu acho que é isso. Antes de Jesus, Ele tinha toda essa ira porque as pessoas não obedeciam. Ele fez leis, que, né, Moisés nos mostrou essas leis, fez lá os 10 mandamentos para que os seus filhos, nós, né, o seu povo, aí seguisse, e ninguém seguia nada. Ninguém obedecia a Deus, ninguém se arrependia, o mundo, se hoje a gente acha um mundo já ruim, né, mas antigamente também era em algumas coisas até piores, as pessoas, sabe, porque parecia que a lei era em vão. Eu acho que até quando Jesus chegou, o meu maior comparação é sempre pai e filho. Você que é pai e mãe, Carol sabe, que a gente jamais sacrificaria nossos filhos, é o maior amor que a gente tem além do de Deus. Pra Deus fazer isso deve ter sido muito difícil para ele, deve ter sido. Então assim, ele fez um único sacrifício em prol de todos. Então o Deus de hoje é o Deus só de amor, porque não precisa mais de castigo, não precisa mais de sacrifício. Ele não tem que mandar um dilúvio, não tem que fazer essas coisas, como foi lá na época de Noé, né? Aconteceu o dilúvio e foi por conta disso. Foi porque o mundo estava tão perdido que dessa maneira Deus queria estar melhorando, ajudando as pessoas boas e as ruins a melhorarem também com seus sacrifícios e com a maneira como ele castigava, né? Com a maneira como eles as corrigiam. E hoje é isso. Hoje ele não precisa nos corrigir. Hoje ele deixa que algumas coisas aconteçam. Se a gente está indo por aquele caminho torto, ele sabe que aquele caminho torto não vai dar certo. Ele simplesmente deixa porque ele tem o melhor pra gente depois. Mas não é ele quem faz a gente ir pelos caminhos tortos. Não é ele quem faz a gente sofrer. Não é por conta das coisas. Não é por causa de Deus que as coisas ruins acontecem. E nem sempre porque eu necessariamente pequei que vou cair ali na frente. É claro que a gente abre muitas brechas quando a gente comete o pecado. Mas Deus conhece o nosso coração, mais de qualquer coisa. Então, se Ele sabe que nós estamos arrependidos de todo o nosso coração, Ele vai nos perdoar e continuar nos amando com ou sem pecado. Porque o sacrifício já foi feito, Ele não precisa mais castigar a gente. Alguém já pagou por isso. Então, o Deus de hoje, o nosso Deus da nova aliança, depois do sacrifício de Jesus, não castiga, não tem castigo, não se preocupa. Basta com que você se arrependa de verdade, tá? Não é aquele, me arrependi. Mas o seu coração tem que estar arrependido. E eu acho que também uma grande questão é isso, que Deus ele sempre respeitou o livre-arbítrio. Mesmo na antiga aliança ele respeitava. Porque se ele não respeitasse, era só ele obrigar todo mundo a obedecer às leis. E ele não fazia isso. Ou não ter mundo. Da mesma forma como hoje ele continua respeitando o livre-arbítrio. É o que ele fala ali, eu vou estar no coração das pessoas. Então, pra gente ser salvo, basta a gente crer que Jesus, né, existe e que esse sacrifício existiu. Então todos os nossos pecados vão estar pagos ali junto com ele, né? Claro que a gente não vai sair pecando que nem uns loucos, né, gente? Porque, como eu acabei de falar, os nossos sacrifícios estão pagos, os nossos pecados estão perdoados. Com arrependimento. Mas também, dependendo do seu pecado, você vai abrir uma grande janela para o inimigo vir e bagunçar a sua vida. Então Deus vai te ajudar, Ele vai estar do seu lado, o tempo vai ser ruim, Ele vai te ajudar a sair desse grande problema que você se meteu. Mas lembre-se, é difícil, porque o inimigo ele tá só esperando a tua fraqueza, a nossa fraqueza, pra desse pecadinho virar uma grande tempestade. Então, assim... E Deus vai te ajudar quando Ele vê arrependimento e quando Ele vê que você quer consertar o seu caminho. Não exatamente. Você, não, quero continuar todo errado, Deus me ajuda, que Ele não vai se envolver com coisa errada, não. Exatamente, entendeu? Ele, como a Carol falou, Ele deixa o livre-arbítrio acontecer. Tanto de se você pecou e não tá nem aí, não tá arrependido, ok, meu filho, então siga. Mas também se Ele vê o teu coração arrependido e se você falar, Pai, me dá as suas mãos, Ele vai estar sempre lá. Você vai
piscou, Deus está ali te tirando daquele Aí aquela vale. palavra, clame a mim e responderei. A pessoa pode estar toda errada lá no fundo do poço. Quando ela pede, Senhor, me ajuda, ele tá ali É na tão hora. lindo, é tão lindo assim. Então, gente, Deus não castiga. Existiu Deus antes de... É o mesmo Deus, mas antes de Jesus, antes do grande sacrifício, ele de alguma maneira tentava consertar o povo que ele tanto ama, que ele tanto deu um mundo maravilhoso para que a gente seja amor, seja feliz, e a gente só estraga. Aí, de alguma maneira, ele queria sempre estar corrigindo, consertando, até que veio Jesus. E daí em diante, ele mesmo fala, acabou. É daqui uma nova aliança e não vai mais haver outra. Existe só uma lei, só um mandamento, que é amar ao próximo assim como nós amamos a Deus, né? A Jesus. E pronto, e fazer o bem. E o seu pecado, se de coração tiver arrependido, ele já perdoou, né? É isso aí, gente. Então... Fiquem com Deus, espero que a gente tenha esclarecido dessa vez algumas dúvidas e Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Fiquem com Beijo. Deus. Uhul. E até o próximo. Uhul. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre.